Graça e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Eu estou muito alegre de ver vocês. Eu não sei se vocês estão alegres em me ver, mas eu acho que a nossa alegria é imensa, né? Louvado seja o Senhor. Também queremos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês que nos assistem pelo canal dessa comunidade em Nova Odessa, que o Senhor possa falar abundantemente aos vossos corações, compartilhe a palavra. Estamos alegres de vocês nos seguirem por esse canal. Bom, amados, nós chegamos à mensagem 26, vou dar uma contextualizada, nós estamos estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, onde essa carta, Paulo nos traz muitas reflexões de lições para a nossa vida cristã. Nós vimos nos 5 primeiros capítulos, tudo que Paulo escreveu, ele inicia fazendo uma declaração de que o Evangelho é o poder de Deus. Fala para o irmão do seu lado, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E nós tivemos até então, no capítulo 6, 3 mensagens. No versículo 1 do capítulo 6 e versículo 2, nosso irmão Marcelo nos mostrou. Depois tivemos 2 mensagens, do versículo 3 até o versículo 11, pelo nosso irmão Abner, foram 2 mensagens. A mensagem de hoje à noite, nós vamos ver apenas 3 versículos. Eu tentei resumir o mais rápido possível, mas deu 20 páginas. Eu acho que até meia-noite a gente termina. Brincadeira, os irmãos. Vamos tirar um momento de oração, agradecer ao Senhor e pedir para que o nosso querido amado Senhor e o Espírito Santo nos dê sabedoria na palavra de hoje à noite. Pai amado, nós só temos que te agradecer. Uma vez mais, Senhor, por todo o sacrifício de nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo na cruz, onde ali, por meio da cruz do Calvário, Ele crucificou tudo aquilo que era negativo ao nosso favor. Ali foi crucificado o nosso velho homem, a lei, as ordenanças, a carne, o pecado. Senhor, Tu levaste ao madeiro toda a maldição que caiu sobre ti. Senhor, nós só temos que te agradecer. E queremos, Senhor, ainda na experiência da nossa vida cristã, Senhor, ver todo esse fato que o Senhor realizou. E em nosso viver, Senhor, queremos andar em novidade de vida. Que os nossos membros do nosso corpo sejam vivos para Deus. Senhor, todo o nosso corpo servir a Ti em novidade de vida. É isso que o Senhor anela. Esse também é o nosso desejo ainda. Espírito Santo, nós pedimos a Tua iluminação pela Tua palavra dessa noite. Fala ao nosso coração. Leva todo pensamento cativo à obediência de Cristo nessa noite. Arrebata nosso coração. Que não haja nenhuma distração. Nós te pedimos. Nós já te agradecemos no nome glorioso, santo e amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele fala claramente de um poder transformador da graça e a libertação definitiva do pecado. Então, quando o apóstolo Paulo trata esse ponto de algo judicial, algo de base legal que Cristo realizou na cruz, que foi falado em todas as mensagens, que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, mostra que nós fomos sepultados, fala de uma identificação nossa com o batismo,
tudo que o irmão nos discorreu. E Paulo ele começa no capítulo 6 refutando, dizendo o seguinte: olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ou jamais, ou em nenhum momento. Paulo ele é muito enfático e ele refuta isso no versículo 1 e no versículo 2. De forma enfática, demonstrando, irmãos, que a graça não é uma licença, não é um passe livre. Quando o cristão ele é regenerado e ele recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é o primeiro processo de regeneração. É o primeiro passo na vida cristã. Isso não quer dizer que ele tem agora um passe livre para continuar no pecado. Não. Porque de fato o nosso velho homem já foi morto, crucificado na cruz do Calvário. Isso é um fato. Nós precisamos, irmãos, agarrar esse fato. E essa mensagem nós vamos mostrar, irmãos, coisas práticas nossas do dia a dia, como nós podemos dar esse segundo passo, que é o processo da nossa santificação, até a volta do Senhor, onde esse corpo mortal vai ficar livre definitivamente do pecado. E vamos servir a Deus naquele dia. Mas nós temos um processo. E esse processo, irmãos, é o processo que leva a minha vida, a tua vida inteira, como cristão. Nós vamos mostrar nessa mensagem quais são as chaves para a gente ter uma vida cristã vitoriosa. Aleluia! Então Paulo ele fala que a graça não é uma licença, um passe livre para a transgressão, mas o início de uma nova vida. Eis que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. É uma vida sobre o senhorio, a santidade do Senhor. E nessa sessão, até o versículo 11, os irmãos nos discorreram, até o versículo 11, que da parte legal, da parte que Cristo cumpriu, nós, irmãos, tivemos uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? Nós estamos unidos a Cristo. Então, nós morremos legalmente para o poder dominador do pecado. E aí, o Abner nos mostrou nas semanas passadas esse simbolismo que mostra essa morte espiritual. O batismo mostra que nós, quando nós fomos batizados, no mergulho representa o nosso sepultamento do velho homem, da velha natureza caída e pecaminosa. Mas, quando nós levantamos pelo batismo, nós temos uma ressurreição. Isso mostra que quando você foi batizado, morto, você se identificou com Cristo pela morte. E quando você ressuscitou, você foi ressuscitado com Cristo, emergindo das águas. Então essa crucificação do velho homem mostra uma antiga identidade escrava do mal, destruída na cruz de Cristo. E agora, irmãos, depois de tudo isso, Deus ele te dá um novo foco, uma nova visão, mostrando que a gente tem que nos considerar totalmente morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é o versículo 11, que eu quero dar a continuidade do último versículo que o Abner na mensagem, onde nós vamos discorrer agora os versículos 12, 13 e 14. O versículo 11 de Romanos, capítulo 6, vamos ler o versículo todos, por favor? Assim... Vou pedir para os irmãos ainda ler o 12, o 13 e 14, que são os versículos de hoje à noite. Vamos continuar? Não? Aleluia. Amém. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 11, Paulo ele começa fazendo
uma exortação. Assim, também vós considerai-vos. A palavra considerai-vos aqui no grego chama-se logizomai, que significa algo. Eu sei que tem irmãos aqui que trabalham na área fiscal e contabilidade. Logizomai é uma palavra, no antigo, era prestar conta, era lançar em livro fiscal. Então, é uma palavra de contabilidade. Paulo nos diz que nós devemos refletir, considerar, prestar contas, que o velho homem, ele já foi morto para sempre. Fala comigo. O velho homem já foi morto para sempre. Então, irmãos, Deus, na sua palavra, o Espírito Santo, ele nos adverte a nós não crucificar. Deus não nos chama para a gente crucificar o velho homem, mas em vez disso, para considerar que ele já está morto por causa da nossa identificação com a morte de Jesus na cruz. Isso que Paulo está claro, e ele está colocando para nós. Irmãos, isso aqui é um exercício diário que nós temos que considerar. Tem algo interessante. Romanos 6,11, Paulo nos faz aqui uma reflexão. Ele nos chama para refletir sobre a nossa união e a nossa identificação com Cristo, com o Senhor Jesus, pois ele sabe, irmãos, que essa assimilação profunda dessa verdade vai nos ajudar a refrear os pecados. Se eu tenho esse hábito de todos os dias ver que eu estou, o velho homem meu, que ele está ativo, completamente ativo, até a volta do Senhor, e nós considerarmos que esse velho homem morreu, isso vai refrear os pecados que cometemos. Pecados são atos que nós cometemos. Não estou falando do pecado original, aquele de Adão, o pecado inicial. Todos nós nascemos em pecado, mas atos que nós cometemos são os pecados. Então, irmãos, para que não precisemos confessá-los com tanta frequência. O apóstolo João, em 1 João 1,9, ele diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estou fazendo um comparativo de que se nós tivermos essa reflexão, de que nós precisamos ver que o nosso velho homem está morto. Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo. Logo, quem já vive, não sou eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual muito me amou e se entregou por mim. Irmãos, uma pessoa morta, ela tem atividade. Vai no cemitério, você tem ali alguém fazendo passeata, alguém com placa, eu estou vivo. Essa deve ser uma analogia, irmão. Nós já fomos mortos e crucificados, já identificados com Cristo na cruz. Então, Paulo, ele refuta essa ideia de nós considerarmos mortos para o pecado. A parte número 1, mas vivos para Deus. Se eu e você todos os dias considerarmos vivo para Deus, o pecado vai ter um freio e nós não vamos ficar considerando todas as vezes confessar nossos pecados. Ele é fiel e justo. Sim, de fato, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós não precisamos ser extremistas de chegar a tempo e pecar. Agora, nos versículos 12 e 13 e 14, Paulo faz uma transição, irmãos, maravilhosa. Ele nos mostra uma aplicação prática de nossa morte e ressurreição com Cristo. Parece que até aqui ficou algo doutrinário, porque Paulo, ele mostra toda a base e legalidade do pecado. O pecado teve um fim, ele está morto, foi crucificado o nosso velho homem. Mas e agora? Doutrinariamente, o velho homem morreu, tá morto. Mas como agora deve ser o meu andar, o meu viver?
Irmãos, puxa, quando eu estava estudando essa mensagem, algo tocou meu coração e nós precisamos nos ajudar mutuamente. Paulo então faz essa transição do status legal do cristão para o seu comportamento diário na prática. E no versículo 12, ele diz assim: não reine, portanto. Quando a gente tem a ideia de reino, você tem ideia de um rei. Tá claro, os irmãos? Então, reino, você tem que ter um rei. Aqui ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Como se esse rei do pecado fosse um rei que tirando, maligno. E esse rei tirano e maligno, ele escraviza, ele mantém. Irmãos, eu não estou falando aqui de pessoas que não receberam ainda o Senhor, que não foram convertidos. Eu estou falando de nós cristãos. Esse rei tirano que é o pecado, e ele tem um reino, que ele reina por meio do nosso corpo mortal, ele escraviza os cristãos. Tem muitos cristãos vivendo escravizados sobre o pecado. Vive no mundo de retidão, enjaulados, e não consegue sair desse rei tirano dominador. Mas graças ao Senhor pela palavra. A palavra, irmãos, é a verdade. A palavra é a realidade. A palavra de Deus nos traz luz. E essa luz fala o meu e o seu coração. Então Paulo, quando ele fala aqui, ele fala que o reinado precisa ter um fim. O reinado precisa ter um fim. O pecado não deve mais exercer soberania ou ditar ordens para o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos ler esses versículos. Olha que Paulo fala aos coríntios. E os irmãos lembram que a igreja de Corinto era uma igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Eu não tenho tempo para ler, irmão, todo o contexto, mas Paulo, nesse contexto, ele dá ensinamentos para a igreja em Corinto de diversas questões. Nesse trecho, Paulo, ele condena uma sensualidade que havia na igreja em Corinto. Por quê? Havia muitos pecados feitos pelo corpo. Os coríntios estavam pecando pelo corpo. Então, ele fala aqui, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é um santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Eu preciso explicar algo sobre esse versículo. Nós precisamos, irmãos, primeira coisa, considerar, lá no versículo 11, que Paulo fala em Romanos: considerai vós mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Quando nós fazemos, irmãos, essa reflexão diária, isso tem que ser um exercício diário, depois eu vou mostrar para os irmãos algo muito interessante. Nós precisamos, irmãos, dar conta de que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. E quando o Espírito Santo está habitando dentro de nós, já não sois de vós mesmos, sois de Deus. Porque fostes comprado, versículo 20, por preço. Que preço, irmãos? O preço que Jesus pagou na cruz foi um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? Aonde nós glorificamos a Deus? O nosso corpo é o tabernáculo onde reside o Espírito Santo. Então, todo o meu corpo eu preciso glorificar a Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Olha que interessante. Davi compreendeu, o rei Davi compreendeu o pecado, como eu falei ainda há pouco, como um rei tirano que escraviza, que domina. E ele, que é um rei maligno, esse reinado do pecado é um reinado maligno, irmãos, que escraviza os cristãos. E aí, Davi, ele fez uma oração ao Senhor,
E ele percebeu que ele não gostaria que esse pecado reinasse sobre ele. Então ele fez uma oração ao Senhor. Salmo 19, versículos 12 e 13. Irmãos, que oração! Quando eu estava lendo essa mensagem, eu chorei. Vamos ler esse versículo? Salmo 19, versículos 12 e 13. Eu quero que os irmãos leiam com muita avidez, com muita... Vamos ler? Que possa discernir as próprias palavras, mas só meninas que são ocultas. Também da soberba guarda teu servo, que ele não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre de dano e transgressão. Tem uma versão, a NVI, que diz o seguinte: guarda o teu servo dos pecados da presunção. Não permita que eles dominem sobre mim. Então serei irrepreensível e serei absolvido de grande transgressão. Uau, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos levar um pouco mais para o início, lá no início, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Irmãos, eu estou mostrando aqui um reino tirano, maligno, que é esse reino do pecado. Os irmãos lembram quando Deus disse para Caim? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus disse a Caim que o pecado estava à porta, à espreita. O seu desejo é contra ti, mas deves dominá-lo. Caim dominou? Pergunto, Caim dominou? Irmãos, já desde aquela época, Deus, mesmo no Antigo Testamento, Deus, ele providenciou de alguma forma como lidar com a carne caída. Através da consciência. Deus manteve a consciência do homem. Então, o pecado, ele já vem desde o início e ainda discorre, como nós vimos. Romanos capítulo 5, versículo 12, o primeiro homem, Adão, por ele entrou o pecado no mundo e com ele a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, a nossa carne pecaminosa, o nosso corpo e muitas vezes os nossos membros, esse rei tirano maligno, que é o reino do pecado, ele precisa dar um basta. Basta! Nós fomos identificados na morte de Cristo pelo batismo, para que agora nós possamos estar vivos para Deus. Então, Caim aqui, irmãos, quantas vezes nós, irmãos, que temos o Espírito Santo, hoje, na era da graça, estamos vivendo debaixo da graça. Quantas vezes nós que temos o Espírito Santo habitando em nós às vezes, irmãos, estou falando isso por mim, não estou falando para os irmãos, estou falando por mim, nós ainda imitamos a recusa de Caim e a provisão que Deus proveu para ele se arrepender. Isso é prático. Versículo 13 de Romanos capítulo 6. Aqui, Paulo, depois dele falar de um reinado do pecado em nosso corpo mortal, falando do versículo 12, que de maneira obedeçais às suas paixões, é como eu falei, como é que nós que temos o Espírito Santo ainda obedecemos às paixões desse rei tirano, dominador, maligno, que é o reino do pecado? Então Paulo ele fala, não reine o pecado, não reine. Aí ele fala, versículo 13, nem ofereçais. Então, de um lado, não reine o pecado em vosso corpo, mas agora ele vai falar um pouco de como nós não devemos oferecer cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Puxa, irmãos, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. E aqui, nós vamos ver nesses dois versículos, ainda hoje, duas chaves que o Senhor nos deu
para que a gente possa caminhar na liberdade que Jesus nos deu, irmãos. Aqui ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira, nem ofereçais cada membro, versículo 13, desculpa, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. A primeira parte desse versículo, Paulo está mostrando para nós um cenário que nós temos que refletir. Como que eu estou oferecendo os membros do meu corpo? De que maneira? Tem duas faces aqui. Tem um equilíbrio. Mas ele fala no versículo depois, tem um mas oferecei-vos a Deus. O que nós oferecemos a Deus? Os membros do nosso corpo, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, na prática, a vida cristã derrotada sobre esse reino do pecado, os membros são oferecidos para iniquidade. Mas, por outro lado, quando nós estamos vivos para Deus, tendo comunhão com Deus, os nossos membros, eles são oferecidos para justiça. Olha aqui, contraposição. Então, os membros do corpo, irmãos, devem ser para nós como cristãos, deve ser oferecido para praticar o bem. Uma pessoa, ela pode ser oficialmente libertada, mas ainda assim aprisionado. Você já deve ter visto alguns filmes na vida real. A gente sempre vê por aí que uma pessoa que vive na prisão por anos e depois é libertada, muitas vezes ela age e pensa como se ela estivesse presa. É ou não é verdade? Como se sente como fosse um prisioneiro. Os hábitos de liberdade ainda não estão arraigados na vida dessa pessoa que ficou tanto tempo aprisionada. Por quê? Os hábitos dela vai ser, por tanto tempo ela ficou, está arraigado ainda na vida. E Paulo mostra como construir hábitos de liberdade na nossa vida cristã. Os nossos corpos, irmãos, nosso corpo, ele incorpora a nossa humanidade. Nosso corpo, ele incorpora a nossa humanidade. A nossa humanidade incorpora a carne. A carne. E a carne incorpora o pecado. Nós vamos ver isso mais para frente, no capítulo 8, Paulo, num dilema, ele fala, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço. Né? Mas o mal, o bem eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque existe uma lei no nosso corpo, que é a lei que nos leva a pecar. Mas eu vou deixar mais para frente, que nós vamos chegar nesse capítulo, e aí vai ser uma liberdade maravilhosa. Então, irmãos, os nossos corpos, portanto, ele incorpora o pecado, como Romanos 6 e 7, que nós vamos entrar nas próximas semanas, explicam isso. Então, o nosso corpo, ele não abrange apenas o nosso ser físico, mas também os desejos malignos, que ainda estão arraigados ainda na nossa carne. E Paulo, ele fala para nós não oferecermos os membros dos nossos corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Essa, irmãos, é a primeira chave para caminhar na liberdade que o Senhor nos conquistou para nós. Não devemos apresentar as nossas partes do nosso corpo a serviço do pecado. E uma nova tradução, a tradução Viva, traduz bem esse termo. Diz o seguinte: não deixe nenhuma parte do seu corpo se tornar uma ferramenta da maldade a ser usada para pecar. E quais são as partes do nosso corpo? Agora eu quero ver se os irmãos... Quais são os membros que fazem parte do nosso corpo? Vamos lá, os irmãos me ajudam. Primeira parte do nosso corpo. Vamos, irmão, me ajudam. A primeira parte que líder do nosso corpo... Eu não sou muito bom de escrever não, viu, irmãos? A mente.
O que mais? Nós cantamos uns hinos no início da reunião. Aliás, o último hino, o hino 205, escrito pelo nosso querido irmão Watmani, ele fala que usa tudo que é meu para andar e trabalhar. Então nós temos, o que nós temos depois, irmãos? Da mente, que é a parte líder. Nós temos uma mente, nós temos o coração. Eu vou ajudar os irmãos aqui. Vamos lá, irmãos. Coração, pés, também é parte do nosso corpo. Mãos, que mais? Boca, língua. A língua também é membro do nosso corpo. Ouvidos também é parte do nosso corpo. Se você pegar cada parte do corpo, irmãos, que são os membros do nosso corpo, e você vir para a luz da palavra de Deus, tem milhares de versículos. Mas eu vou falar um pouco da mente. A mente, irmãos, mente, coração, ouvidos, lábios, olhos, mãos, pés e língua. A mente, ela é o maior campo de batalha hoje existente. Alguém vai discordar de mim? Não. É ou não é? É na nossa mente, irmãos, que parece uma segunda-feira na Marginal Tietê, em São Paulo, aquele trânsito de 280 quilômetros. É trânsito, é muito carro, é tráfego. A nossa mente, ela já acorda de manhã, irmãos, já voltada para o que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo pensar. É ou não é? É ou não é verdade? Cada um dentro das suas particularidades, dentro do seu dia a dia. Então, a mente, ela é um campo de batalha. Nossos pensamentos, irmãos, com certeza eles afetam as nossas atitudes e a nossa disposição. É ou não é, querida irmã psicóloga que está aqui? Os nossos pensamentos, eles afetam. Eles podem afetar as nossas decisões e a nossa disposição durante os dias. E todos os dias. Então, irmãos, a nossa mente, olha que interessante, irmãos. Um irmão do século XVIII, Emerson, ele falou uma frase. Uau, irmãos. Olha o que ele disse. A nossa mente, ela não nasce com a experiência do novo nascimento. Ela não nasce. Por quê? Por que a mente, ela não nasce? Quando eu e você nascemos de novo, recebemos, irmãos, o Senhor, tivemos uma experiência com o Senhor, de ganhar o Senhor, cada um de nós, nas suas diferentes níveis de idade, a nossa mente é como um computador que está tudo ali processado. Está no HD de toda a vida. Quem daqui se converteu mais de 30 anos, que ganhou o Senhor por mais de 30 anos? Eu sou um deles. Mais de 30 anos. Quem ganhou o Senhor aqui acima dos 40 anos de idade? Ninguém, né? Vocês jovens que ganharam o Senhor na sua juventude, aproveitem o tempo para Deus como um processador, processar o HD dentro de você. Porque, na verdade, nós ainda trazemos muitas coisas formatadas dentro. E a mente é a única coisa que ela não nasce de novo, no novo nascimento. Ela precisa ser renovada. E essa renovação é um processo dia a dia. Paulo, ele fala isso no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como o quê? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o mais racional serviço, ou vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, ou com esta era. Cada século tem uma era. Vamos ler o versículo? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Para quê?
Então, irmãos, a renovação da mente é um processo que demanda tempo. Se o Senhor permitir e for da comunhão com os irmãos, eu tenho um estudo falando sobre as batalhas da nossa mente. É um estudo longo, que demanda muito tempo, muitos versículos. Se um dia o Senhor permitir, nós vamos passar isso para os irmãos. Então a mente, irmãos, ela é nossos pensamentos e atitudes. Então Paulo, ele fala isso, e também em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo, ele fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e justo, nisso pensai. A renovação da nossa mente, ela começa experimentando, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer uma renovação da minha mente. Mas como que eu renovo a minha mente? Paulo, ele dá várias, em Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele fala que nós devemos, vamos ver, não está aqui, Colossenses capítulo 3, o Espírito Santo mostrou esse versículo agora aqui para mim, Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele fala que não pensai nas coisas aqui da terra, porque morrestes e fostes ressuscitados com Cristo, E morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí ele fala, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. E ele fala também de não andarmos ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica. Quando eu e você, irmãos, exercitamos as nossas petições com orações, com súplicas, o processo de renovação da mente está sendo feito naquele momento. Por quê? Porque o nosso coração e a nossa mente, ele está acelerado e ele precisa ter paz. E ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Os nossos pés, como é que estão os nossos pés? Salmo de 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmãos, mostra também Isaías, quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Os olhos, a nossa visão. Mateus 6,22 fala, lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Calma que tem mais. Eu estou mostrando para os irmãos, os membros do nosso corpo, quando são oferecidos para Deus, para a justiça. Isso mostra, irmãos, que o Deus, ele olha para o nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Como é que eu estou guardando o nosso corpo? As mãos, elas são feitas para o trabalho, ação e trabalho. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Salmo 23, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Provérbios 31, 20. Abre a mão ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. O nosso coração, que é o centro das nossas emoções. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde também o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mateus 5, 8. Jesus aqui está falando no monte. Está falando, irmãos, das coisas concernentes ao reino. E nessa bem-aventurança o Senhor fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou, irmãos, muitas vezes nosso coração é igual, como eu falei, a rodovia dos Bandeirantes. Quem aqui pega a rodovia dos Bandeirantes sempre? Está completamente congestionada. Às vezes nosso coração está assim. Não tem como o coração ficar limpo. A língua, oh Senhor. Irmãos, a língua também faz parte do nosso membro.
A língua também é um membro do nosso corpo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústia. Irmãos, um simples órgão, um simples membro. Tiago, ele fala que a língua é um fogo. A língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. 1 Pedro 3,10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque Paulo fala em Romanos capítulo 6, que ofereça a cada um dos membros do seu corpo, não ofereça ao pecado, como instrumento de iniquidade. Muitas vezes, irmãos, muitos cristãos que ainda não viram essa libertação do pecado, que é algo feito por Cristo, ainda convivem com o pecado aprisionado, e aí usa membros do seu corpo para causar dano para o corpo de Cristo, causar transtorno, causar confusão. Oh, amados irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem nos instruído através da palavra pura, da palavra expositiva. Nós, irmãos, não estamos aqui, você que nos ouve, nós não estamos aqui seguindo linhas doutrinárias de um lado ou de outro. Nós estamos aqui sobre a base das Escrituras, em cima do ensinamento dos apóstolos. Aqui é o ensinamento de um apóstolo. Paulo, o último apóstolo, ele nos ensina, irmãos, como deve ser a nossa vida cristã. Os ouvidos, vou parar por aqui, vou falar dos ouvidos. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Isaías 54b. Toda manhã o Senhor desperta meus ouvidos, para que como um bom discípulo eu preste atenção. Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o saber. Ouvidos dos sábios buscam o saber. Provérbios 28:9, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. 2 Timóteo 4:3, é um versículo aplicável para os dias de hoje. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã? Tudo que é sã é saudável, faz bem. Hoje estamos na era da comida saudável. Quando você come saudavelmente, todo o seu corpo fica saudável. Quando a Bíblia fala de sã doutrina, é as sãs palavras. É a palavra do ensinamento dos apóstolos. E aqui, irmãos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se tirarão coceiras nos ouvidos, juntarão para si mestre, segundo os seus próprios desejos. A ideia, irmãos, que nós falamos aqui dos membros do nosso corpo, ela é muito prática, para nós não colocarmos esses membros do corpo ao serviço do pecado. Nós temos ouvido, não coloquemos a serviço do pecado. E aqui é muito interessante, porque no Antigo Testamento, olha aqui que profundo isso, irmãos. Quero chamar a atenção dos irmãos. Quando o apóstolo Paulo ensina-nos para não oferecer cada parte dos nossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia a palavra de Deus. Eu fiquei perguntando por que Paulo aqui em Romanos, ele fala de membros do corpo oferecer a Deus. Irmãos, eu achei base bíblica. Isso é muito rico. No Antigo Testamento,
A ideia é semelhante dos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles consagravam seus corpos a Deus. Sabe como os sacerdotes do Antigo Testamento consagravam o seu corpo a Deus? Quando o sangue, isso está em Êxodo capítulo 29, coloca para nós, querido irmão. Êxodo 29, 20. O sangue, vamos ler o versículo primeiro? Imolará, vamos ler, irmãos? Porá sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. Aleluia. Essa ideia, irmãos, do Antigo Testamento, o sangue sacrificial, ele é aplicado na orelha, no polegar e no dedão do pé, mostrando que aquelas partes do corpo e todas as outras partes pertenciam a Deus e deveriam ser usadas para a sua necessidade. Por meio desse ritual, os sacerdotes eram completamente consagrados ao serviço a Deus. A orelha, ela representa o órgão da audição. E esta tinha que ser consagrada a Deus para que pudesse ouvir a palavra de Deus. O polegar e a mão, eles representavam os instrumentos a serem usados em todo o ministério. E assim, tudo que eles tocassem com as mãos tinham que ser dedicado a Deus e apropriado para o serviço. Nossos amados irmãos que nos ajudam no serviço de música, que o Senhor possa abençoá-los, que as vossas mãos possam ser santificadas, para que vocês possam tocar hinos para o louvor da glória do Senhor. Que a vossa voz, que a vossa língua, a vossa boca possa cantar hinos para a honra e glória do nosso Senhor. O dedo do pé consagrava o pé a Deus, significando que o andar do sacerdote tinha que ser consagrado, até o andar do sacerdote. Para onde ele ia, como se comportava, que vida levava, tudo pertencia a Deus. Vou fazer uma outra analogia para os irmãos. Os irmãos vão lembrar isso muito bem. Dois extremos. Davi, quando ele foi chamado da casa de Jessé, e ele foi levar comida para os seus irmãos, ali estavam os filisteus afrontando os filhos de Deus, os filhos de Israel. E havia ali um gigante. Os irmãos lembram muito bem dessa história. Qual foi a parte do corpo que Davi usou para derrubar o gigante que estava afrontando o Deus dos exércitos? Ele usou a mão. Ao mesmo tempo que Davi usou uma mão como instrumento de justiça daquele que estava afrontando o Senhor dos exércitos, num outro instante, Davi usou os olhos para pecar quando ele viu Batseba. Davi estava na sua janela, certa tarde, porque ele não foi para a guerra. E os olhos de Davi pecou ao olhar Batseba. Então veja, no instante você está oferecendo um membro para Deus, para a sua justiça, e no outro momento você está oferecendo um membro como instrumento da iniquidade. Irmãos, eu vou ler para os irmãos aqui um renomado expositor bíblico, Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: isso é para nos ajudar, eu e você, a compreender a grande verdade, irmãos, que precisamos ser aplicada à nossa prática. E o irmão aqui, ele faz um relato de um exercício que ele faz todos os dias. Puxa, isso me ganhou. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Ele diz o seguinte: por muitos anos tenho procurado começar cada dia entregando meu corpo ao Senhor. Então dedico tempo à sua palavra e permito que Ele transforme minha mente e prepare meus pensamentos para um novo dia. Em seguida, eu oro e entrego os planos do dia a Ele, deixando que Ele haja de maneira que achar melhor. Oro especialmente sobre as tarefas que me perturbam ou que me preocupam.
Ele sempre me ajuda a superá-las. Para ter um relacionamento correto com Deus, devemos começar o dia entregando a Ele nossos corpos, mente e vontade. O Espírito de Deus transforma a sua vida, renovando a sua mente, mas Ele ainda não pode fazer isso a menos que você não entregue o corpo. Lembra que Paulo falou em Romanos 12, 1? Rogo-vos, por irmãos, o apóstolo está rogando, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, é agradável a Deus. Então ele fala, se você começar cada dia entregando o seu corpo, mente e vontade ao Senhor, isso fará uma grande diferença no que você fará com o seu corpo durante o dia. Versículo 14, para a gente encerrar, ufa. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmãos, o pecado vai ter domínio se eu e você exercitarmos isso diariamente. O pecado, irmãos, tchau, fui. O pecado já foi. Por que o pecado tem domínio hoje por muitos e muitos cristãos? Abre brecha, abre oportunidade, abre portas. Porque não vive, irmãos, ainda uma vida de experimentar, para nós conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso, em primeiro lugar, irmãos, trabalhar essa área do nosso corpo, esse membro, é a mente. A mente precisa ser todos os dias renovada. Precisa ser renovada, precisa ter renovação. Então, Spurgeon, ele nos diz o seguinte, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Spurgeon disse que essas palavras nos dão um teste, uma promessa e um encorajamento. É um teste da nossa afirmação de que somos cristãos. A raiva tem domínio sobre você? Vou fazer um checklist aqui. A raiva tem domínio sobre você? Murmurar e reclamar. Puxa, tem que fazer um X, né? Eu dei uma ticada aqui, né? Já avançamos. A cobiça tem domínio sobre você? Não sei. Não posso afirmar. O orgulho tem domínio sobre eu e você? Eu não sei, irmãos. Eu estou fazendo um checklist aqui. Para mim. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. A preguiça tem domínio sobre você? Se o pecado tem domínio sobre nós, irmãos, isso é forte. Se o pecado tem domínio sobre nós, devemos perguntar seriamente se somos realmente convertidos. Não sou eu que estou falando. Spurgeon disse isso. Irmãos, isso é sério. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala que não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A lei é uma escravidão. A lei, ela veio para apontar, para avultar o pecado, mas nós estamos debaixo da graça. Aleluia! Estamos debaixo da graça. Então, irmão, nós temos uma promessa da vitória. Aqui não diz que o pecado vai estar presente em nós, porque isso já foi cumprido quando nós fomos ressuscitados com o Senhor em glória. Isso vai ser uma vitória naquele dia. Mas ele promete aqui, irmãos, que o pecado não terá domínio por causa da grande obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É um encorajamento, irmãos, para nós batalharmos contra o pecado. Não estamos debaixo da lei, sim da graça. Graças a Deus. Um estado, irmãos, de pecado, ele só pode ser temporário para um cristão. Eu não sei quem esteve aqui nas semanas passadas, o Abner nos deu um exemplo muito claro, que o cristão que vive pecando é como se você estivesse fazendo uma viagem e o seu pneu furar a cada 100 metros no mesmo lugar. É algo normal ou anormal o pneu furar numa viagem de 100 quilômetros? Eu estou saindo daqui, estou indo para São Paulo. O mesmo pneu furar na mesma vez a cada 50 quilômetros. É algo anormal. É a mesma coisa um cristão continuar vivendo no pecado. É algo anormal. Então,
Tem uma frase que Spurgeon disse o seguinte: a graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos, irmãos, debaixo da graça. E para encerrar, o apóstolo João, ele afirma essa ideia de outra forma. 1 João capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Eu vou ler a versão melhor traduzida. João afirma o seguinte, que todo aquele que nele permanece não estará no pecado, não está no pecado, não pecará habitualmente. Todo aquele que habitualmente está no pecado não o viu e não o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus habitualmente não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar habitualmente no pecado, porque é nascido de Deus. A última frase para encerrar a reunião. As mudanças em mim e em você podem não ocorrer todas de uma vez só. Mas, irmãos, elas podem ocorrer em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que eu e você nos oferecemos os nossos membros a Deus, para a justiça. Aleluia. Vamos orar mais um pouco? Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e ela penetra até o ponto. Senhor, que a tua palavra possa dividir, Senhor, juntas e medulas. Possa discernir, Senhor, todo pensamento e propósito do coração. Oh, querido Senhor, que a sua palavra possa imprimir no nosso espírito uma verdadeira prática do nosso dia a dia, de estarmos, Senhor, renovando a nossa mente. De, Senhor, oferecemos nossos membros ao serviço de Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.